Fala galera, estamos aí com mais um vídeo. Hoje com o tema Deus escolhe os improváveis novamente, mas sobre o subtítulo O Adotado e Gago, que foi o libertador de Israel. Nas duas últimas semanas, vimos sobre os improváveis que tinham suas falhas, mas que mesmo diante das suas falhas, não o excluíam de ser homens temente a Deus, de ser homens que trabalhavam para Deus, de ser homens que faziam coisas grandiosas para Deus. Mas hoje iremos falar sobre um improvável. Um improvável que se achava que não tinha nenhuma capacidade de ser um homem escolhido de Deus, de ser um homem que vai à frente do povo, de ser um homem libertador de Israel. Quem é esse homem? Este é o mesmo Moisés, que tinha rejeitado com essas palavras: quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Esse adotado e gago era Moisés. Mas o que Moisés tinha? Moisés ele foi adotado pela filha do faraó. A gente vê que lá em Êxodo, né, capítulo 2, que Moisés ele é jogado num cesto no rio. E a sua irmã ele começa a olhar para onde que ele ia. E ele vai caminho da onde a filha de Faraó estava. Quando a filha de Faraó estava, ela vê Moisés, né, ela vê aquele bebê ali num cesto, ela pensa: essa criança é uma criança hebreia. E ela adota Moisés. E Moisés era criado totalmente na cultura pagã, na cultura egípcia, sendo doutrinado pelos egípcios, sendo ensinado pelo egípcio. Então Moisés ele era um improvável, sim, porque você imaginou um egípcio libertar o povo de Israel dos próprios egípcios? Era um improvável. E Moisés também, ele tinha algumas dificuldades para falar. Quando a gente lê Êxodo 4, 1, 17, quando Deus chama Moisés para ser o libertador do povo, Moisés fala assim: não, Deus, eu não. Chame outro, porque você sabe que eu tenho dificuldades para falar, eu não falo bem. Então Moisés ele se achava incapaz. Se nas duas últimas semanas falamos sobre o pecado que poderia nos tornar incapazes e mesmo assim não nos tornava, hoje vamos, hoje vamos falar sobre dificuldade que temos na nossa vida, que pode parecer incapaz para a gente, mas que Deus pode até usar essa dificuldade para nos usar para o reino de Deus. Só que Moisés ele também tinha falha. Mesmo que ele se achava incapaz, ele tinha falha como qualquer outro homem. Moisés ele não tinha paciência. A gente vai ver lá em Êxodo 2:11, né? Êxodo 32 e Números 20, casos de Moisés que ele não demonstrava paciência. Por exemplo, quando ele vai sobe ao monte para escrever as tábuas, né? As tábuas com os 10 mandamentos, e ele volta e ele vê que o povo está em pecado, ele pega as tábuas ali e joga no chão, numa espécie de fúria, numa espécie de nervosismo. Você vê ali que ele vê o povo pecando e ele perde a paciência com aquele povo. Ele fala assim: não é possível. Eu fui ali, eu subi para escrever tábuas da aliança, tábuas da lei para esse povo, e esse povo eles fiquem em pecado. Uma outra situação que a gente vê que Moisés ele também não teve paciência foi quando Deus manda ele tocar na rocha, né, que iria sair água, e ele bate na rocha, ele fere a rocha. E isso mostra o quê? Que Moisés ele teve aqui uma impaciência também, porque o povo começou a murmurar, falar: Moisés, a gente não tem água, Moisés, a gente não tem comida. Deus nos tirou do Egito para morrer no deserto. E Moisés ele fica ali impaciente com aquele povo. Moisés, ele tinha problemas? Tinha dificuldade para falar? Tinha. Ele tinha falhas? Tinha. Mas isso não deixou de ser o improvável. Para você também que pensa que tem dificuldade, você tem dificuldade de se expressar em público, tem dificuldade de falar, tem alguma dificuldade que se acha incapaz para o reino de Deus, está aí a resposta. Você pode ser sim usado para o reino de Deus. Assim como tantos homens foi, assim como Davi foi, assim como Abraão foi, e assim como o próprio Moisés foi. Tem capacidade, né? Se achar que tem uma incapacidade, ter uma falha, né, física, ter uma falha pessoal ou ter pecados na sua vida não o torna incapaz para o reino de Deus. Isso vai te mostrar que
A graça de Deus vai te aperfeiçoar. Não quer dizer que você deve continuar com as suas falhas e com os seus pecados. Você pode sim melhorar, mas isso pode ser usado também para o reino de Deus. Pode ser usado para alcançar pessoas para o reino de Deus. Pode sim se tornar no improvável de Deus. Porque se você se acha com dificuldades, se você se acha um rejeitado, um excluído e é usado para o reino de Deus, você se torna um improvável de Deus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal e deixe um like aí se você gostou desse vídeo.